Bem, eu vou fazer uma breve introdução como usarmos de forma segura essa a telemedicina. A partir da portaria número 467, de 20 de março de 2020, por conta do avanço da pandemia da Covid-19, a Câmara dos Deputados aprovou o uso da telemedicina como uma forma de oferecer acesso à saúde, mesmo dentro das recomendações de distanciamento social. O projeto previa como caráter emergencial enquanto durar a crise do coronavírus. E essa portaria determina, então, que possa ser feito um atendimento pré-clínico e um próprio suporte assistencial de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia de informação e comunicação em todos os âmbitos, né? Tanto no público quanto no privado. Esse atendimento deve ser feito, né, diretamente entre o médico e o paciente, por meio de informação e comunicação que garanta a integridade, a segurança e o sigilo das informações. Os médicos que realizam a telemedicina devem atender os preceitos básicos da bioética, que é a beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia, e observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em especial para o manejo do Covid-19. O registro do atendimento precisa ser feito num prontuário clínico, e esse prontuário clínico deve conter os dados necessários para a condução do caso, a data, a hora e a tecnologia da informação que foi utilizada e o número do CRM do profissional que está atendendo e a sua unidade da federação. O Conselho Federal de Medicina também definiu quais são os termos que nós poderíamos usar, né? A teleorientação, que seria a orientação e o encaminhamento à distância de pacientes que estão em isolamento, o telemonitoramento, que é o monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde ou de doença, esse ato realizado sob orientação e supervisão médica, e a teleinterconsulta, que é uma troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio para auxílio diagnóstico ou para terapêutica. Uma das preocupações era a questão de quem pagaria pelos atendimentos. E a Agência Nacional de Saúde colocou no seu boletim de que isso não era um procedimento novo, que não precisaria ser incluído no rol, uma vez que as consultas já eram feitas por alguns profissionais de saúde dessa mesma forma, portanto, não teria nenhum problema ser feita a cobrança junto aos planos de saúde. E, por fim, a Lei Federal 13.989, de 15 de abril, que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise, e entendendo aí por telemedicina a mediação das tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e para promoção de saúde, com algumas orientações, né, da questão do médico informar sobre as limitações do recurso. Bem, nos casos do isolamento, essa medida, né, ela precisa passar por um termo de consentimento livre, esclarecido, que eu acho que os palestrantes vão detalhar um pouco melhor mais para frente, e precisa de ter um termo de declaração contendo a relação das pessoas que residem no mesmo endereço, isso aí na situação do isolamento.
Algumas tecnologias para telemedicina já estão disponíveis. Aqui nós temos uns 6 exemplos de plataformas, e algumas delas gratuitas, outras nem tanto, mas todas já se propondo ao exercício da telemedicina. Eu entrei em cada uma delas, então essa, por exemplo, ela é basicamente para laudos à distância. Essa aqui também, mais uma voltada para laudos à distância, muito mais focado na questão da radiologia. E essa aqui também parece que a maior parte focada na questão de soluções de tecnologia à distância, também focados em exames de diagnóstico. Essas outras aqui, por exemplo, essa Doctor Connect, ela já se propõe à questão da consulta diretamente. Eles colocaram aqui como especialidades, né, o médico como se fosse uma especialidade. Acho que isso não ficou muito bacana na apresentação deles. Tem o Conecta Médico, que também ela tem uma plataforma para consultas, e essa plataforma conexa, essa que eu cheguei a conhecer um pouco mais, que também oferece a possibilidade de consulta, de segunda opinião, e já se preparando talvez um pouco para a questão do exercício da telemedicina de uma forma mais completa. Algumas dúvidas que sempre aparecem dizem respeito à questão dos atestados médicos, de receitas, como fazer, né? A grande questão é a necessidade de ter a assinatura eletrônica. E essa assinatura eletrônica, ela é geralmente liberada pelos certificadores, né? E você precisa se cadastrar e ter a assinatura eletrônica para que ela possa valer. Não é difícil, mas tem um passo a passo que precisa ser seguido para se obter a assinatura digital. No nosso manual da Covid-19 da SGOS tem algumas orientações, e tem também um colega, eu não conheço, mas eu assisti o vídeo dele no YouTube, e se vocês quiserem, tá bem didático, né? São 10 minutos mais ou menos, ele ensinando como você chegar à certificação digital. E para mim, pelo menos, que não domino muitas tecnologias, foi bastante simples de entender. Os certificados digitais, eles são emitidos por instituições, então você tem que buscar uma delas. Aqui, só a título de exemplo, ele usa a Serasa Experian, e aí você entra e escolhe qual é a certificação que você precisa, e depois de adquirido esse certificado, você pode então fazer as receitas com a assinatura digital. Tem um pequeno problema, que essa assinatura digital ela precisa ser checada também da forma digital, então não adianta o paciente imprimir a receita, ele precisa encaminhar a receita para que essa checagem seja feita, encaminhada ou por WhatsApp ou por e-mail para o farmacêutico para que ele cheque. O exemplo que ele dá é o de dipirona. Dipirona não teria tanto problema, poderia até ser impresso, mas uma receita de antibiótico, uma receita controlada daquela branquinha, ela precisa ser ser enviada de forma digital. A receita azul e a amarela, elas ainda não são possíveis de serem usadas pela plataforma digital. E as outras recomendações em relação à telemedicina, que ela precisa ter pelo menos uma consulta que seja presencial durante o tratamento. Não é obrigatório gravar a consulta, mas se essa consulta for gravada, ela precisa ser avisado ao paciente. Precisa ser feito um registro no prontuário, assim como é feito o registro em qualquer consulta. E se o médico não tiver a certificação digital para prescrição,
aí tem que arranjar uma forma de que essa receita chegue às mãos do paciente. Alguns pacientes, alguns planos de saúde já liberaram, por aquela resolução da ANS, era para que todos já tivessem liberados, e acho que basicamente as recomendações são essas. Eu então vou sair aqui dessa tela. E vou passar, então, a palavra para o Dr. Cláudio Moura. Está me ouvindo aí, Cláudio? Você pode assumir aí o microfone. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá ótimo, então. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite para poder participar aqui desse debate. Em nome do Conselho, eu agradeço ao presidente e à vice-presidente, o presidente Silvio e a vice-presidente, a Célia Regina, que também é a vice-presidente da SGORG e que estendeu o convite a mim. E gostaria de pontuar alguns tópicos que foram levantados, e eu acho que vamos ter na minha opinião, Renato, um bom debate. Um bom debate por quê? Nós emitimos uma resolução do CREMERG número 305 de 2020, datado de 26 de março, e que nós norteamos alguma coisa dentro do Estado do Rio de Janeiro. E um ponto, na nossa opinião, nevrálgica, e eu acho que vale muito um breve histórico, tá? Porque alguns dados que foram colocados aqui, eu acho que para quem acompanhou a sua apresentação, que foi excelente, mas eu gostaria, mais uma vez, de pontuar a parte histórica, né? E, mais uma vez, recente. Nós tínhamos uma resolução de telemedicina pelo CFM, que está em vigor hoje ainda, apesar de antiga, 1643 de 2002. E no ano passado, em fevereiro, eles emitiram uma resolução atual, em 2019, mas que, para a grande maioria dos médicos, eles se sentiram incomodados pela forma que foi explanada na época. E a maior parte dos conselhos regionais, que nós representamos os médicos de cada região, se sentiram incomodados, e nós recebemos muitas informações no Rio de Janeiro, como reclamações, e assim na maior parte dos conselhos regionais. E houve um apelo grande por parte da população médica, porque um dos pontos que estava incomodando muito ao médico era em relação na modalidade de teleconsulta da primeira consulta presencial. Não ser protegida. E nós entendemos que a teleconsulta de primeira vez ela deve ser evitada, e por isso que a resolução, em fevereiro de 2019 mesmo, no mesmo mês, ela foi exatamente revogada pelo próprio CFM. E até agora eles não emitiram um outro documento relacionado a isto. Então, o que acabou acontecendo, e não só essas empresas bem mencionadas por você, Renato, mas tem várias outras empresas que estavam ávidas, já estavam com essas plataformas prontas, na verdade, desde lá de trás. Não é uma novidade essas plataformas agora em 2020. Mas, mais uma vez, houve um apelo, né? E por um motivo muito nobre, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, é uma guerra, e em guerra a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E aí, tanto o CFM, tanto o Ministério da Saúde e nós, CREMERG, e vários outros conselhos, opinaram também em relação a isso, e nós emitimos uma resolução
mas em consonância com a atual CFM, que também vislumbra nesse momento essa proteção em relação ao não atendimento na forma na modalidade de teleconsulta de primeira vez, nós emitimos um documento com essa situação, né? E dentro da sua apresentação, vem colocando sobre a possibilidade de um teleatendimento na forma de teleconsulta de primeira vez. Mais uma vez, nós tivemos isso explanado pela nossa plenária e, por unanimidade, os 42 conselheiros, e mais uma vez eu estou representando aqui o conselho, nós entendemos que nós temos que proteger a nossa população médica. E nós abrirmos a teleconsulta de primeira vez e abrirmos mão do exame físico, nós vamos estar muito expostos e nós vamos estar, que foi o que nós comentamos lá atrás e continuamos a ratificar, rasgando o nosso diploma de faculdade em tudo que nós aprendemos na faculdade em relação à anamnese e exame físico. Para você ter uma ideia, em algumas dessas plataformas, Renato, me soa de uma forma estranha. Eu também naveguei em algumas delas para ver. E uma das grandes diferenças que tem de uma plataforma de telemedicina para o atendimento presencial é a possibilidade do exame físico. Medicina. Em algumas dessas plataformas, para você ter uma ideia, existe anamnese e, por escrito, exame físico. Não sei como. Então, são plataformas que não estão muito bem redigidas, que precisam ser corrigidas. Eu não tenho dúvida, eu não sou contrário, inclusive, eu faço parte como conselheiro responsável da Câmara Técnica Informática em Saúde e Telemedicina do CREMERGE. Estou aprendendo bastante lá, mas toda vez que a gente lê muito, mais a gente não sabe, porque mais informações acontecem e a velocidade de informação está sendo enorme. Mas o que eu posso dizer é que nós não vamos compactuar com a possibilidade da teleconsulta de primeira vez, porque nós julgamos que o atendimento de primeira vez ele é mandatório. Obviamente, na forma de teleorientação com matriagem, ótimo. Então, nós colocamos isso na nossa resolução, está lá na página do CREMERGE. Eu sugiro que todos que estejam aqui leem, com certeza vão tirar várias dúvidas e a interpretação ela vai ser bastante homogênea nisso, mas é uma preocupação nossa as pessoas não seguirem uma resolução do nosso Conselho do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o nosso objetivo é proteger o médico. Mais uma vez, nesse momento, nós temos que abrir uma oportunidade da paciente de ir e vir ao consultório. Eu não tenho dúvida que a telemedicina ela vai ajudar, e mesmo se fosse aberta para uma consulta de primeira vez, também não vai resolver todos os problemas. Não vão ser resolvidos todos os problemas, mas ele vai ajudar bastante. Nós vamos aprender com uma nova ferramenta. Nesse momento da pandemia, nós vamos tirar dúvidas, começar a mexer e começar a questionar algumas coisas, né? E isso serve, Renato, para várias situações, né? Eu sou da época ainda no consultório que não existia computador e a gente tinha que fazer todos os nossos atendimentos em papel e guardar o papel, né? A partir do momento que começaram a ter os programas de computador, há sempre uma resistência ao novo, né? Eu percebo uma resistência à telemedicina. Eu gostaria que todos os senhores que estão acompanhando, primeiro tirem essa resistência da telemedicina,
de fato, é uma excelente ferramenta. Eu posso aqui dar alguns exemplos da nossa área, como é uma videoconferência pela Sgorge. Eu posso dar aqui um exemplo que eu acredito, inclusive, que pós-pandemia vai ter feito uma nova, vai sair uma nova resolução, fora do período da pandemia. Nós vamos aprender no período da pandemia e isso vai se estender fora a pandemia e, com certeza, mantendo um nível de segurança no atendimento. E é isso que eu vou inicialmente fazer essas minhas considerações iniciais, esperando aí o que os colegas vão estar também perguntando aí no chat, esperando também o nosso jurídico em relação ao que ele pode também pronunciar. Mas eu gostaria só de finalizar com mais um dado agora sobre o quesito segurança da informação, que, mais uma vez, mais um dado que nós colocamos na nossa resolução, e repetindo a frase que eu dei anteriormente, que nós estamos num período de guerra, de pandemia, e nesse momento nós temos que abrir mão de algumas coisas, e nós também sugerimos nesse momento abrir mão de algumas seguranças e facilitar o acesso, que está dentro de alguns considerandos que nós colocamos na resolução. Então, uma forma que nós julgamos que é possível, nesse momento, para o paciente evitar sair de casa e tirar qualquer dúvida relacionada ao COVID ou fora do COVID para não ir no consultório, ele pode sim fazer uma consulta, um teleatendimento para tirar uma orientação por telefone. Ele pode fazer um teleatendimento para fazer uma orientação ou uma teleconsulta de uma paciente já sua por WhatsApp. Então, nós colocamos, neste período de pandemia, nós queremos facilitar o acesso, sabendo que a gente está abrindo mão de algum grau de segurança. Mas o WhatsApp, ele é criptografado do início ao fim. Se quiser ter acesso a toda a informação, você tem. Se você quiser ter acesso à informação de dados em relação ao telefone, é só também marcar o horário que começou o seu atendimento telefônico, o início ao fim, o telefone da paciente, deixar isso documentado. Ele está guardado, essa informação, se precisar para algum momento, até jurídico, tem um respaldo, o atendimento telefônico, o WhatsApp. Nós colocamos também, em relação à guarda, print de telas de e-mail. Mais uma vez, nesse momento, a gente tem que facilitar o acesso. As plataformas, elas estão aí, estão sendo colocadas, mas nós emitimos uma resolução no dia 26 de março e nós temos já quase um mês. E se a gente fizer uma pesquisa aqui, até nesse grupo do chat, quem já está usando alguma plataforma de telemedicina, eu acho que não vai chegar a 1%. Então, mas todo mundo continua a usar o WhatsApp, então nós apenas autorizamos nesse momento, na resolução, e eu acho que nós fomos felizes dessa forma, né? Neste momento, em facilitar ao acesso, porque essa ferramenta ela já era usada, mesmo não sendo autorizado. Então, no momento da pandemia, nós julgamos interessante colocar dessa forma, ok? Então, vou ficar agora aqui aguardando. Estou vendo que o chat está aumentando o número de perguntas. Eu ia aquela hora interromper, mas só tinha uma pergunta. Eu resolvi continuar um pouquinho mais só para falar sobre o nível de segurança e só para dar uma pimentada aí nisso, ok? Obrigado. Bem, eu vou passar então a palavra para o Dr. Limark, que eu acho que vai tirar algumas dúvidas aí em relação à questão jurídica do uso dessas ferramentas. Dr. Limark, com a palavra. Pronto. Me escuta bem? Todos me escutam? O doutor Renato está me escutando? Doutor Cláudio? Sim? Bom, agradecer ao doutor Renato a participação, a Sgorge, o convite para eu estar participando aqui com vocês. Praticamente aqui nós estamos com uma sala de aula, 33 pessoas assistindo, ou muitos irão assistir depois. Agradecer aqui ao doutor Cláudio.
pela exposição. Doutor Renato, inclusive, eu quero cópia da sua exposição, se o senhor me permite, porque está perfeita. Acho que isso aí serve para replicar esse conteúdo, acho fundamental. E eu gostei muito das ponderações do Dr. Cláudio, porque eu estava com muita dúvida do artigo 5º da Resolução 305, muita. Eu tenho recebido vários questionamentos com isso. E eu vou montar uma linha de raciocínio que vai, obviamente, divergir da do Dr. Cláudio. Acho que esse é o meu papel aqui, porque entendo, concordo que nós estamos na guerra. Eu, como trabalho com direito médico, o Dr. Cláudio me viu lá em plenária já várias vezes, defendendo os médicos. Eu estou nessa trincheira dessa guerra já há algum tempo. Vejo que existe, de fato, um embate muito forte entre o que eu quero e o que eu posso. Do novo com o antigo. Daquilo que é possível, daquilo que eu quero. Por que eu estou dizendo isso? E hoje nós estamos num limiar onde é tudo muito flexibilizado em função, ou como escusa, à pandemia de Covid-19. Mas não é a pandemia de Covid-19 que dá essa desculpa. Não é a pandemia de Covid-19 que dá essa justificativa. É o fato de haver 2 decretos, um estadual e um municipal, corroborando um decreto federal de isolamento social. Um decreto que, inclusive, obriga boa parte das pessoas a evitar circulação. Evitar pessoas que são consideradas grupo de risco. E é mais efetivamente as gorges, as grávidas, sendo consideradas grupo de risco. Então, elas não podem sair. E aí, a essas pessoas, como nós conseguimos dar atendimento a elas? Bom, houve uma evolução, eu vou falar telemedicina no conceito geral. De fato, como o Dr. Cláudio falou, a Resolução 305, não do Conselho Federal, do Conselho Regional do Rio de Janeiro, porque outras resoluções foram emitidas regionalmente, isso é bom ficar em evidência, em, se não me engano, 5 ou 6 estados fizeram resoluções específicas para fomentar, para regulamentar regionalmente isso. Só o Rio de Janeiro colocou a restrição de primeira consulta. Só o Rio. Por isso que foi muito enriquecedor para mim escutar as razões do Dr. Cláudio, obviamente, dos quais eu discordo, e vou explicar o porquê. A resolução do Rio de Janeiro, e aí acho que isso põe meio que uma pá de cal no assunto, ela é de 26/3/2020. Ainda uma decorrência da portaria do Ministério da Saúde, que soltou a liberação da telemedicina. E aí nós chegamos e falamos, beleza, pode, vamos classificar, mas não pode a primeira consulta. Ora, como não pode a primeira consulta se a telemedicina justamente flexibilizou as pessoas que estão buscando atendimento a buscar esse atendimento de forma online, de forma rápida, facilitando, como o Dr. Cláudio falou, o acesso. Aí eu falo, não, olha só, não pode não. A primeira vez você tem que vir presencialmente. Peraí, mas não é para facilitar? E aí eu estou criando um empecilho que a lei não criou. A lei não criou isso. Mas aí discute-se o que é lei, o que é portaria, se a portaria tem força de lei, e aí entra no juridiquês para saber o que pode e o que não pode. Muito bem. Aí vale o detalhe. Na lei federal, agora, de 16 de abril, por isso que isso, olha só, isso é bem importante que fique gravado, mas registrada a data. Porque tudo que nós estamos falando hoje pode mudar amanhã e não ser nada disso, ser invalidado. Tudo nós estamos falando. Surgindo uma lei, muda tudo. A lei que está vigente atual, 16 de abril, essa, 13.989/2020, ela diz, e não faz essa menção. Ela diz claramente o uso da telemedicina. Mas, gente, o mais importante não é o que a lei fala, é o que a lei não fala. Vocês repararam, quem teve, obviamente vocês não tiveram tempo, não tiveram paciência para ler a lei, óbvio. Vocês já viram falar, discutiram isso no chat, aí manda a lei no grupo, aí o pessoal lê no grupo WhatsApp. Hoje o grupo WhatsApp é fonte de informação. Então você viu no grupo, não sei o quê, aí aqueles vão te dar um pouquinho mais. Mas o que não está escrito é muito importante. O artigo 6º está vetado dessa lei. Está lá, artigo 6º, vetado. O que diz o artigo 6º? O que diz o artigo 6º? Aqui vou permitir a vocês, vou permitir, dá para pedir uma vênia, para ler o que diz, o que dizia, porque não está escrito, está vetado. O que dizia o artigo 6º? Dizia o seguinte, competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina após o período consignado no artigo 2º desta lei. Opa, isso é bom, né? Deu poder para o Conselho Federal de Medicina regulamentar como vai ser feita a telemedicina. Só que ela foi vetada.
Qual foi a razão da Casa Civil, da Presidência da República, vetar essa lei? Então, tem razões do veto. Está escrito: a regulamentação das atividades médicas por meio de telemedicina após o fim da atual pandemia é matéria que deve ser regulada, ao menos em termos gerais, em lei, como se extrai do artigo 5º, inciso 2º e 8º, 2º e 13º da Constituição. Ou seja, as razões pela que na lei previa isso, doutor Cláudio, que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais iriam regulamentar. Mas o presidente falou, não, quem vai regulamentar é lei federal. Então, ela não deu esse poder, ele claramente, nas razões do veto, ele tirou esse poder dos conselhos federais e, por consequência, dos conselhos regionais, de alterar o que nós chamamos juridicamente de main legis, o intuito, o espírito da lei, que é justamente de não ter esse entrave, esse cotovelo, que é a impossibilidade da primeira consulta. E eu estou dizendo isso justamente porque, se a gente for estudar hierarquias de lei, a gente sabe que a resolução ela não pode se equiparar a uma lei federal. Ela não pode criar uma limitação em que as razões do veto da própria lei tirou. E aí eu venho propor um outro debate. Como o doutor Cláudio falou, mas a gente conseguiu, olha, vocês podem falar pelo telefone, vocês podem tirar dúvida pelo telefone, vocês podem resolver isso pelo WhatsApp, até que tem um parecer do Conselho Federal de Medicina a respeito disso. Só que faço um questionamento, na verdade eu repasso que esse questionamento é me feito todos os dias. Qual a diferença entre orientação e consulta? Eu vou falar porque eu sofro do mesmo problema. Dimarco, você pode me dar uma ajuda? Qual a diferença de uma ajuda, de uma consulta ou de um parecer? A pessoa não pagar? A pessoa simplesmente querer uma opinião? O som sumiu. Estamos escutando? Voltou? Estamos escutando? Doutor Renato, está me escutando? Tá. Então, assim, qual a diferença entre orientação e consulta? Porque a diferença é o pagamento? Porque não é na responsabilidade, até porque vai ficar gravado. Se o médico der uma orientação e essa orientação causar dano ao paciente, ele vai ser processado da mesma forma. Ele vai ser processado da mesma forma, não há diferença. Então, assim, como funciona, eu não vou ensiná-los a explicar como funciona uma consulta, mas da parte da responsabilidade, e eu concordo de novo com o doutor Cláudio, é impossível se fazer uma boa consulta por telemedicina. É óbvio, não dá. Não há ponto de rasgar o diploma, porque você não consegue fazer exame físico perfeitamente. Mas é só exame físico? É só isso que faz na consulta? E o histórico do paciente? E a conversa? E a anamnese, que você faz a pergunta? E escutar as queixas, as reclamações dele? Como nós estamos conversando aqui? Ou vai falar que isso não resolve? Não resolve? Isso é parte da consulta. Não é o todo, mas é parte. Então, eu posso sim fazer essa parte do jeito que a gente está fazendo. E depois, eu identificando e assumindo a responsabilidade por isso. Falar, doutor Renato, olha, eu preciso, diante do que você me falou, eu preciso salvar meu consultório. Eu tenho todo um protocolo de segurança, porque eu sei que você é do grupo de risco para te atender. Então, assim, eu entendi, estou atrelando a nossa consulta a um prontuário, eu estou falando, eu estou digitando aqui, tudo que o senhor me falou, nós estamos em consulta. Posso cobrar por essa consulta? Posso anunciar que cobra essa consulta? Segundo a resolução do Conselho Federal, posso fazer isso aí, problema nenhum. E aí eu falo, doutor Renato, agora eu preciso salvar no consultório. Porque, pelo que o senhor está me falando, eu não tenho como ver, vou botar aqui assim, eu não consigo ver dermatologista, tem vários dermatologistas perguntando se pode fazer teleconsulta. Não consigo ver não, essa manchinha não dá para ver, eu preciso salvar o consultório. Mas eu entendi a sua expectativa, entendi o que você quer. Eu já adiantei o processo. E aí, eu só vou colocar esse sujeito, o meu paciente, em risco, porque sim, ele saiu de casa para ir a uma consulta, eu coloco ele em risco. Porque depois ele pode falar que ele nunca saiu de casa, ele só saiu de casa por orientação do médico e pegou Covid-19. Foi em busca de hospital, não encontrou respirador e morreu. E a família vai culpar quem? Sempre vai sobrar para o médico. Sempre. É sempre. Ou Deus ou o médico, é o que está mais próximo. Hoje nós estamos vivendo um momento muito positivo para os médicos, muito positivo. Mas não esqueçam que há 5, 6 meses atrás, com esse período do ano passado, toda a matéria que aparecia na televisão era sobre erro médico. Todos os males do mundo, o problema era o médico. O médico é isso, o médico é aquilo. Hoje nós conseguimos virar o jogo, porque a mídia faz isso. Ela joga a pessoa do céu ao inferno à medida que lhe convém. Você trabalha
da mesma forma, ou você é bom ou você é ruim. De quem importa? A opinião de terceiro. E não aquilo que você faz. Você pode fazer a mesma coisa sempre. Mas aproveitando que agora nós estamos bem na fita, não é? Se você dá um diagnóstico, ou a pessoa tem algum tipo de problema, você vai até o consultório, tem ainda o problema do protocolo de segurança que está fazendo no seu consultório, para justificar que você tire essa pessoa da sua bolha de conforto, que é isso que a mídia fala o tempo inteiro. Fique em casa. Olha, não é só velhinho. Olha, não é zona de risco. Olha, a pessoa está morrendo, tantas mortes, não sei o quê. Daqui a pouco o Galvão Bueno vai narrar morte na Globo. Então, assim, toda a mídia fala isso. Se você fala, não, olha só, eu preciso te ver, vem aqui no meu consultório. Mas, doutor, eu vou sair de casa para ir aí? Vai. Mas você vai porque eu fiz um primeiro atendimento com você, eu identifiquei que você tem necessidade, eu preciso te ver. Aí sim, doutor Cláudio, para poder justificar a consulta. Eu tenho que fazer exame físico, eu não posso fechar diagnóstico. E aí entra uma outra questão da segurança jurídica. Você não pode fazer uma teleconsulta, teleatendimento, teleorientação, alguma coisa, sem um termo de consentimento informado. Porque o paciente tem que saber que essa teleconsulta, teleorientação, teleatendimento, 3 pontinhos, tem risco. Qual o risco? Eu não consegui fazer um diagnóstico preciso. De eu converter essa teleconsulta numa consulta presencial. É possível? De você ter que ir, apesar de você estar gastando meia hora aqui comigo num atendimento, num ato médico sendo praticado, você tem que ir lá no consultório depois, porque eu posso não resolver o seu problema. E aí tem que consentir com isso, antes de fazer o pagamento. Porque tem que pagar. Eu assim, com vários pareceres já de outros colegas, de vários juristas, que são, obviamente, contra a intervenção estatal no bolso das pessoas. Você não pode falar a pessoa como é que não vai trabalhar, que não vai receber dinheiro. Os boletos não pegam Covid-19. Os boletos chegam. Os boletos continuam chegando. E o paciente quer que eu faça o atendimento dele. Eu posso escutar as queixas dele, posso controlar a ansiedade dele. E nós sabemos que uma ansiedade para uma grávida é muito ruim. É muito ruim, eu tenho que controlar isso. E se essa grávida foi indicada por um paciente, nunca me viu, mas quer conversar comigo porque ela ficou sabendo que foi muito bem atendida por mim desta forma. Não pode? Tem que ir no meu consultório, tem que se colocar em risco. Porque, olha só, doutor, eu estou com uma dúvida aqui, e me mandar isso pelo WhatsApp, me desculpa, isso não é orientação, isso é consulta. É consulta. Então, assim, ao meu entender, esse ponto ele está ultrapassado pelo fator tempo. Nós estamos falando de uma resolução estadual de 26 de março de 2016, contra uma lei federal de 16 de abril de 2020. Então, assim, para mim está ultrapassado. Obviamente, essa resolução tem que ser alterada em função da nova lei. É um risco, inclusive, doutor Cláudio, é um risco, porque pode ser outra lei daqui a algum tempo e modificar tudo e a gente tem que fazer resolução em cima de resolução. Eu entendo. Mas, assim, a justificativa hoje, o que vale hoje, e esse é o meu entendimento, e é o entendimento da maioria dos juristas que trabalham e militam com o direito médico, é que hoje nós temos uma lei federal regulamentando, não criando esse tipo de intensivo. Bom, mas a preocupação ela é válida. Se eu abrir demais, e aí todos os dois extremos são ruins, né? Ou você fecha muito ou você abre muito. Existe a regulamentação. Só que essa regulamentação já é feita pelo próprio Código de Ética Médica, que faz com que os médicos respondam pessoalmente pelos atos por eles praticados. Já existe essa regulamentação. Então, o poder é do médico. Se eu chegar e for imprudente de prescrever alguma coisa sem ver, ter sido negligente, não ter pedido exame, eu vou responder por isso. Já está previsto isso. Já está previsto. E esse paciente sofreu dano, então a proteção o próprio código já está dando. Então, assim, é dando esse entendimento, é dando dessa forma que eu vejo que nós temos, de fato, muito a discutir, mas eu não vejo, eu de fato não consigo ver a gente penalizar um médico que está fazendo de tudo para pagar suas contas, sustentar sua família, de forma ética. De forma ética. Porque essa lei não vale só para os ginecologistas, obstetras, ela vale para todos os médicos. Então, quem vive de consulta. E aí nós temos outro problema.
A Mil está anunciando que faz teleconsulta. A Sul América está falando que faz teleconsulta. E aí? Como é que fica? No aplicativo, no celular, fala como é que está? Não, está passando na televisão. Lá o pessoal lá no tablet com a foto conversando com o médico, onde está? Ah, não, mas já está em atendimento? Como é que é feito esse controle? Como é feito esse controle? Então, assim, quando a gente não tem algumas regras de controle muito bem definidas, surgem o que é o meu medo, as arbitrariedades. Ah, esse cara foi pego. Mas espera aí, todo mundo está fazendo assim. Não, mas eu escolhi você. Mas o que eu fiz de errado? Existe alguma queixa do paciente? O paciente está reclamando? Não, o paciente está reclamando, não, mas você não pode. Você feriu o artigo 5º da resolução nova que a gente fala que você não pode fazer atendimento a primeira vez. Entende que isso complica muito mais do que ajuda os médicos nesse momento? Os médicos nesse momento, de fato, eles precisam de duas coisas. Orientação para poder seguir dentro dessa linha. E aí a gente pode discutir que tipo de termo tem que fazer, como funciona a assinatura do termo. Tem várias coisas referentes a termos de consentimento informado que a gente vai evoluir no debate. E, principalmente, como você faz isso de forma segura. O WhatsApp seria o melhor meio? Eu acho que não, porque o WhatsApp, se entrar uma ligação, cai a consulta. E aí, volta a consulta de novo? É uma conversa, um bate-papo? Não, é um ato médico, existe um formalismo para isso. Então, tem que ter meios que permitam você gravar, se for o caso, atrelar um prontuário, se for o caso. Não é uma conversa que tem que estar na sala. Você tem regras para fazer a teleconsulta, ou teleatendimento, ou teleorientação. Que, na minha opinião, não há diferença entre teleorientação e teleconsulta. Ah, eu posso prescrever? Pode, o decreto falou que pode. A lei federal falou que pode. Temos certificados digitais, inclusive, no site do CREMERG, para poder fazer isso daí, justamente para isso. Ah, mas, Polimar, será que o médico não vai ser imprudente? E negligente, e possivelmente imperito de prescrever sem um exame clínico do paciente? Pode. Pode, doutor Cláudio, pode. É um risco. Mas ele vai ser punido? Vai. Por onde? Pelo Código de Ética Médica, artigo 1º. Está lá. Está lá. Eu não preciso gerar uma outra responsabilidade e limitar isso. Não, primeiro não pode, porque a gente não tem como controlar. A gente cria uma regra que não tem como controle. Como é que prova? Que foi o primeiro, ou foi o segundo, ou foi o terceiro? Não, isso você já vinha falando comigo há um tampão. Eu só organizei aqui a coisa. Não prova. E aí, com outra lei federal em cima disso, que fala exatamente ao contrário, assim, nós vamos criar um problema que não precisaria ter. Agora, eu de fato entendo, Mark, mas eu tenho que trabalhar com o que existe hoje. Hoje nós temos isso. Não mudou ainda, a gente nem teve reunião, não teve nem pauta para discutir isso. O que você está trazendo para a gente é tudo novo. Eu concordo plenamente. E de fato é. E é bom marcar a data, porque amanhã pode ser diferente de tudo que eu estou falando. Então, isso acontece. Porque até o dia 16, tinha uma discussão muito grande. Quando a gente fala, e avançando no tema de teleconsulta, você fala com o seu paciente, ele quer fazer uma teleconsulta com você, eu não vou entrar no médico primeira ou segunda vez, ele quer fazer uma teleconsulta contigo. Você manda o termo de consentimento informado para ele, explicando as limitações da teleconsulta, teleatendimento, teleorientação, tele 3 pontinhos. Que eu tô falando. Tele 3 pontinhos. Você manda lá o termo. Como é que ele assina esse termo? Como é que ele dá ciência? Pelo próprio aplicativo. Se você mandou pelo WhatsApp, mandou um PDF para ele, ele dá lá um ciente de acordo. Você dá um print daquilo, já serve. Por que já serve? Porque nós estamos vivendo em caráter de exceção. Esse mesmo caráter de exceção que possibilita vocês a pedir desconto no aluguel de vocês. Até 30%, 40%, 50% de desconto de aluguel. Por quê? Porque existe um fator externo que modificou o equilíbrio econômico das partes. Essa mesmo caráter de exceção possibilita você pagar menos de escola do seu filho que não está tendo aula. Ou não está tendo aula na mesma proporção que teria para o presencial. Mudou tudo. Mudou tudo. Você não pode cobrar uma multa contratual nesse período, para vocês terem uma ideia. Então, isso afetou a relação contratual como um todo, e em todos os aspectos, inclusive a relação médico-paciente, que é uma relação contratual. Então, ele vai e dá ciência. Ó, entendi, funciona, tá bom, entendi que é limitado, mas quero assim mesmo. Legal? Como é que funciona? Quais são as regras do seu consultório, ou suas, para fazer um teleatendimento? Que plataforma você usa? Quando você vai cobrar? Vai cobrar adiantado? Vai cobrar depois? Como é que você vai fazer? E se caiu a conexão? Caiu a conexão, como é que você faz? Você repassa a consulta, liga para ele, remarca, cobra de novo. Como é que é feito? Quais são as regras? E isso está nas orientações dessa teleconsulta. Então, você tem que mandar previamente para o seu paciente. Da mesma forma. Porque ele tem que estar ciente e de acordo. Você não vai explicar, você sabe dos problemas que podem acontecer.
Por que você vai esperar acontecer para poder depois ver como fica? Não, aí não é ser profissional. E aí você passa para ele, dá ciência de acordo. Aí sim, você faz a eventual cobrança, que eu acho que tem que fazer, porque é uma consulta, é um ato médico. Comprovadamente, por exemplo, isso que eu falaria numa palestra, cheio de slide, bonitinho, coisa e tal, demoraria talvez 1 hora, eu estou falando em 30 minutos, porque isso é uma característica da teleconferência, da teleatendimento, teleconsulta, três pontinhos. Você é muito mais objetivo. Você monta um raciocínio e vai. Então você resolve tudo muito rápido. Sei que o advogado fala demais, mas normalmente você resolve tudo muito rápido. Então você não precisa ter 1 hora de consulta, às vezes em 30 minutos você resolveu com folga o que você precisava. E aí cabe você escolher se aquela teleconsulta, teleatendimento, três pontinhos pode acontecer. Você mandar uma receita para ele comprar um medicamento, você pedir para ele fazer um exame, ou você pedir para ele comparecer ao seu consultório por uma consulta presencial. São as 3 consequências que podem acontecer nisso. E como você está preparado? E aí eu vou fazer um parênteses naquilo que o doutor Renato falou. Existe uma terceira via. Não só quando você, por exemplo, não tem o ICP Brasil, não tem um certificado, como é que você pode fazer? Você pode, tem alguns laboratórios e algumas redes de farmácia que aceitam um PDF com a sua assinatura, seu carimbo, você manda o PDF, eles aceitam. E você informa o paciente, olha, essa receita você pode ir na Pacheco, que eles vão aceitar, você pode comprar medicamento lá. Então você manda o PDF pelo WhatsApp para ele. Está resolvido. Olha só, e essa prescrição aqui, desse exame que você tem que fazer, estou te mandando aqui PDF, o laboratório tal, ele aceita. Você pode ir lá fazer, que não vai ter problema nenhum. É só saber quais. Por quê? Porque nós estamos em caráter de exceção. O melhor dos mundos é fazer o cadastro no ICP Brasil e você ter a sua assinatura digital. Mas pode fazer assim. Então, assim, passou disso aí, você tem ainda a terceira opção, que é o exame físico. Chama o paciente do seu consultório. Porque você identificou a necessidade, você vai chamar, e aí sim você vai fazer aquela que a gente chama de centro de consulta perfeita. Você roda todos, você faz atendimento, você escuta o paciente, você toca o paciente, você faz um prognóstico, um diagnóstico dependendo do caso. Mas essa liberdade de atuar é uma liberdade intrínseca ao médico. E a gente tem que facilitar. E aí eu entendo que a facilidade, e justamente diferenciando um pouco a decisão de orientação e consulta, é dado dessa forma. A gente punir aquele que faz errado, analisando caso a caso. Mas não dificultar, ainda mais num período em que muito médico... Eu tenho vários médicos que largaram seu consultório, se inscreveram no programa e estão indo lá para Manaus para poder atender Covid, porque ele não tem mais consultório, zerou. Ele tem que pagar a conta. E aí deixa a sua família aqui, se afasta da família e vai lá sofrer risco. Vai sofrer risco. E os médicos que estão na zona de risco? Como é que esses médicos vão atender paciente? Que estão no grupo de risco, como é que eles vão atender paciente? Se a gente limita esse acesso deles, já não pode ter primeira vez, vai punir o cara. Entendam que, assim, a minha preocupação e a preocupação de quem está na trincheira e está dando hoje em média de 10 pareceres por dia a respeito disso. A respeito disso. Porque a gente vê hoje o Calimar que eu não consigo pagar as contas. Como é que eu faço? Isso é, assim, é muito complexo. O problema todo, ele, na realidade, ele é muito complexo para a gente definir no branco, no preto, no certo e errado. Nós vivemos num caráter de exceção e eu defendo que cada caso tem que ser analisado de uma forma única e obedecendo à legislação vigente. Então, assim, para o debate, eu acho que fui bem, então, Renato, a gente falar os pontos principais e quero agradecer aí a apresentação, tanto do Dr. Cláudio quanto a sua, e me coloco aqui à disposição, dizendo a todos 2 coisas. 1, não sou dono da verdade, essa é minha opinião. Opinião. Não sou juiz, não julgo. Não julgo. Se eu fosse juiz, fosse o Vitor Marcelo aqui falar que é assim para o mundo inteiro. Não, eu sou juiz, eu sou advogado. Eu defendo sempre médico. Então, assim, minha postura é sempre essa. E segundo, tudo que eu estou falando pode mudar amanhã. Tá bom? Estou à disposição aqui, Renato. As perguntas aí. Modera aí, tá contigo. Bom, eu vou passar a palavra para o Cláudio, porque ele foi citado, né? Você me acusou de moderador, então eu vou passar a palavra para o Cláudio. Eu também quero escutar. E vou aproveitar para passar também uma pergunta que eu vou fazer um bloco de pergunta, né? Como é que fica a privacidade das consultas, né? Isso é uma questão importante. E não seria talvez interessante normatizar como essas plataformas deveriam funcionar para que as pessoas pudessem até ter uma certa segurança do tipo qual protocolo eletrônico que essa plataforma usa e como você comprovar que você de fato fez aquela consulta usando aquela plataforma. Eu já coloquei assim, algumas das perguntas
e vou passar aí para o Cláudio fazer a réplica. Réplica. Bom, liberei aqui meu som. Limark, você, como sempre, defende muito bem os seus clientes e defende muito bem os seus pontos de vista, ok? O seu ponto de vista, né? Eu obviamente, fui pontuando aonde você foi me citando, e não foi pouco. Então, eu vou comentando agora aqui em cima deles, tá bom? Mas, antes disso, só para não esquecer, o Fabiano Lemos pediu para te mandar um abraço, tá? Nosso colega, doutor Fabiano Lemos, pediu para deixar um abraço para você, tá bom? Não sei se eu tenho outra oportunidade, se for esquecer, eu deixei anotado aqui enquanto você estava falando para não esquecer, tá bom? Bom, então vamos lá. Um dos pontos que ele fez uma pergunta para mim, né? E como eu estou vendo também aqui no chat, ô Renato, tem várias pessoas que estão perguntando, olha, eu cheguei atrasado, então todo mundo ouviu as palavras do Limark, mas não ouviram as minhas palavras, mas volto a dizer, vai estar gravado, depois consegue ver. Mas aí eu gostaria de pontuar algumas coisas em cima dos argumentos do Limark. Então, a primeira pergunta que ele fez, ou uma das perguntas foi, qual é a diferença de teleorientação e diferença de teleconsulta, né? Então, nós quando colocamos nessa resolução 305, exatamente, nós definimos isso para não ter margem a essa dúvida, ok? Então, o artigo 2 está escrito exatamente assim. A telemedicina ela é composta pelas seguintes modalidades de atendimento, que tem o telemonitoramento, os teles, como o Limark comentou, os 3 pontinhos, interconsulta, mas os 2 principais, e que sempre é o local do embate, e eu já sabia que ia ter esse embate, é óbvio, né? É na teleorientação e na teleconsulta, né? E a definição que o Conselho Regional de Medicina colocou é uma avaliação remota do quadro clínico do paciente para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado à assistência que necessita. Ponto. Então, essa é uma definição, está lá na resolução 305. O que é teleconsulta? É uma troca de informações clínicas, laboratoriais ou de imagens com uma possibilidade de prescrição e atestado médico. Então, qual é a grande diferença? Então, respondendo em cima dessa pergunta, várias colocações do Limark, mas a teleorientação, como é que eu vou cobrar por isso? Primeiro que nenhum local está escrito que teleorientação não se cobra. Primeira coisa. Nenhuma colocação dos 3 pontinhos não paga, né? Então, a telemedicina tem algumas modalidades de atendimento. Teleorientação, teleconsulta. Vamos parar nesses 2, que esse é o ponto da cereja do bolo da discussão, tá? Então, a teleconsulta, aonde está dizendo que não pode cobrar? Eu não vi em algum lugar. Depois eu vou dar a fala para o Limark falar. E também aqui está um pouquinho, até brincar, né? Porque o Limark, como advogado, tem o dom da palavra, na verdade é essa. Já o conheço lá do conselho, né? Da próxima vez eu vou trazer do meu lado o Lucas Laupmann, que é o nosso jurídico, e pode ter certeza, isso foi escrito por nós, passado, você sabe que tudo que passa por lá tem que ter aprovação do jurídico, né? E nós já temos, em cima do que foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, nós já temos um respaldo legal pelo Lucas em relação que a nossa resolução ela tem validade, ok? Essa nossa resolução tem validade. Por quê? Porque, como você bem colocou, o que o Jair Bolsonaro colocou, pode ser feito teleatendimento na forma de teleconsulta. Está lá. Eu concordo com você. Concordo. Está lá escrito. Pode fazer. Só não tem a continuidade. Ele não está pormenorizado. Ponto. Não está pormenorizado. Não está pormenorizado. O que o CREMERG fez e foi anterior, ele já tinha feito, que ele já imaginava. O que acontece dentro do conselho? Você sabe disso. Da mesma forma que você está falando, que você tem respondido uns 10 pareceres por dia, nós estamos recebendo uns 300 por dia. Sobre telemedicina lá atrás, Limark, era o que mais a gente tinha. Então, o que nós
aproveitamos. Se você quiser comparar, desculpa a palavra qualidade, mas você vai entender o que eu estou dizendo. A qualidade, o conteúdo da Resolução 305 com o que foi colocado pelo Jair Bolsonaro, que, mais uma vez, tem que ser uma coisa simples, estanque, não dá para comparar. Então, nós tivemos que ser muito mais completo para responder e tirar as principais dúvidas do colega médico do Rio de Janeiro. Foi isso que nós fizemos. Nós estamos aqui representando o colega médico do Rio de Janeiro. Então, o que os 42 conselheiros fizeram quando a gente vai escrevemos sobre isso? Foram levando ao conselho as principais perguntas que tinham sobre isso. Como cobrar? E com o plano de saúde? Como é que nós vamos fazer? Isso aqui foi refeito, Limarque, trocentas vezes. Escreve aqui, você conhece os conselheiros. Qualquer vírgula tem que mudar. E está correto. Tem que ser assim. Então, ele foi feito a 42 mãos, mais jurídico, e espero que nós tenhamos representado muito bem o médico do Rio de Janeiro. Um outro ponto que você colocou aqui. A grávida, que é a nossa área aqui dentro da SGORG, né? Estamos falando da ginecologia e obstetrícia, e tem uma pergunta de um colega aqui que eu estou vendo, que é cardiologista, que eu também vou estender uma pergunta a um cardiologista, né? Mas você pontuou aqui, a grávida é alto risco, ela tem que evitar sair de casa. Desculpa, há um contrassenso nisso, porque exatamente foi colocado pelo decreto do nosso governador, os consultórios têm que ficar abertos de forma irrestrita e documentou quais são. Pré-natal está incluído. Está incluído. Se no consultório médico, o ginecologista, ele também é do grupo de risco, ele tem a sua secretária, que é do grupo de risco, esse consultório está fechado. Como é que vai atender? Por telemedicina? Esse médico nunca tira férias na vida? O médico, quando tira férias, como é que ficam os pacientes dele? Ele encaminha para um colega amigo que está aqui atendendo. Todos nós estamos aqui, nós temos grupos de WhatsApp de trocentos ginecologistas e temos auxiliares, amigos e tudo mais. Se não o médico não tira férias, o paciente vai deixar de ser atendido pelo colega? Vai deixar de ser atendido pelo aquele médico. Então, se o médico é do grupo de risco, ele está com o consultório fechado. Ele também nem vai atender essa gestante. Como é que ele vai ouvir o neném? Como é que ele vai medir o fundo do útero numa consulta de pré-natal por telemedicina? Me responda que eu vou ficar tranquilo. Mas não existe essa possibilidade, pelo amor de Deus. Então, nós temos que, mais uma vez, ponderar aonde pode atender em teleconsulta de uma forma segura e que a gente pode abrir mão do exame físico, que é o que você está ponderando. E eu sugiro, e como foi colocado como os 42, que quando é uma paciente que nós já atendemos, eu vou dar um exemplo, como isso vai ficar e vai ajudar isso para a gente agora e mais à frente. Atendemos uma paciente no consultório, nós ginecologistas colhemos um preventivo da paciente, pedimos ultrassom, mamografia, exame de rotina. Você pode ter certeza, passando o período da pandemia e nós vamos ter, se Deus quiser, uma resolução feita pelo CFM fora do período da pandemia, eu estou doido para que isso aconteça. Eu não sou contra a telemedicina, pelo contrário, sou extremamente favorável à telemedicina. Extremamente favorável. Senão, estaria lá como um conselheiro responsável por essa Câmara Técnica. Bota uma pessoa. Se eu sou contrário a isso, pelo amor de Deus, eu não estou lá para vetar nada. Eu estou lá para tentar ajustar da melhor forma e ouvir os colegas médicos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Essa paciente, quando ela nesse momento, quando passarmos dessa pandemia, eu tiver um pedido de exame e atender uma paciente presencialmente, você pode ter certeza. Ela vai sair dali, secretária já orientando, olha, próxima consulta da senhora vai ser por telemedicina, por teleconsulta, a senhora anexa todos os seus exames na plataforma, X, Z e Y, passa os exames, doutor Cláudio vai estar de casa, a senhora nem precisa sair, eu estou de casa acompanhando isso, não tem nenhum problema. Eu vou abrir horário no consultório para paciente sem ser para paciente de revisão, de retorno. Para que eu vou querer ela no consultório? Para ela mostrar exame presencialmente, se eu já examinei ela na primeira vez, já a conheço, estou com tudo documentado,
eu acho que é excelente oportunidade da gente começar a conhecer a ferramenta telemedicina. Então, eu queria dar esse exemplo, esse gancho, aonde nós vamos, não somente o ginecologista, mas outras especialidades, podemos aproveitar dessa ferramenta posteriormente, quando for liberado essa fase da pandemia. Mas no momento da pandemia, desculpa, grávida por telemedicina, acompanhamento de pré-natal, sem ouvir neném, exame físico, fazer um toque, a paciente me fala, não, lógico que vai precisar de um acompanhamento. Essa paciente, ela não existe para essa possibilidade de rotina de consulta de pré-natal. Não existe, né? Outra coisa que eu deixei aqui escrito, já tinha falado isso, né, sobre a lei. Ela só fala da teleconsulta, simples. Nós pormenorizamos antes. A gente poderia até ter pormenorizado posteriormente, mas é que foi contrário. A gente fez a resolução antes. A gente poderia até ter feito uma resolução posterior. Se esta resolução 305 tivesse saído depois da lei, o que isso iria mudar? Nada. Nós estamos complementando, porque ela foi curta, simples e não pormenorizada, na minha opinião. Mas eu estou aqui aprendendo, mas foi a minha opinião. Como nós colocamos também, e foi muito, na minha opinião, também bem colocado, até porque na época que nós fizemos, dia 26, e você está perfeito, Limarque, está tudo indo assim, rápido. Cada dia tem alguma coisa. Hoje já saiu alguma coisa de certificado digital pelo CFM, aparentemente. Eu não parei para ler, mas eu já recebi em vários grupos, não parei para ler, mas já saiu alguma coisa. Então, toda hora está saindo alguma novidade. E eu concordo, então, com você, mas não muda a ordem. Se a gente tivesse feito isso posteriormente, mais uma vez, nós fomos completos nisso. Eu vou falar agora da cobrança, que foi o que também foi comentado de plano de saúde. O que nós sugerimos e colocamos aqui em relação à cobrança, né? Fica a critério médico a cobrança dos seus honorários, conforme valores definidos previamente à consulta. Isso foi acordado. Se o paciente concordou, ela paga. Se ela não concordou, vai presencialmente. Ou não vai. Porque essa consulta ela vai ser paga tanto numa plataforma existente, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou se for presencialmente, né? E está muito bem claro também aqui sobre o plano de saúde, que eu só estou procurando aonde nós estar aqui. O médico, né? Fica a critério médico, a teleconsulta. Outro ponto importante, caso o paciente não aceite a cobrança, que ele pode não concordar, né? Ele leu lá o termo de consentimento, né? Olha, está sendo agora dessa forma, tem essa limitação, mas eu não aceito. Tá bom, então vai presencialmente, né? Porque ele não quer aceitar tanto numa plataforma, então ele só tem duas formas, ele vai presencialmente ou ele vai ter que ir numa emergência. E, mais uma vez, os consultórios, Limarque, eles não teve nenhuma determinação de fechamento dos consultórios, até porque quase todas as especialidades têm atendimento de urgência, não vou botar emergência, porque emergência é risco de vida, mas de atendimento de urgência, todas as especialidades têm. A tríade de atendimento do ginecologista, dor, corrimento, sangramento, isso dá para guardar, passar a pandemia? Dor, sangramento e corrimento, dá para tratar sem examinar o paciente? Na minha opinião, não. Então, é isso que eu estou colocando e foi isso que foi muito bem discutido exaustivamente dentro do conselho. Eu estou dando mais exemplos da área e quando a gente bota uma resolução ou quando se coloca alguma lei, tem que pensar no todo. Não pode ser para uma fatia. E essa foi uma preocupação que a gente teve. E por isso, se a gente abre para um primeiro atendimento, uma paciente que manda lá no chat, num atendimento de consulta, doutor Cláudio, eu estou aqui com sangramento, estou aqui com corrimento, eu estou aqui com uma dor na mama. Não importa, sintoma de primeira vez. Se ela está ligando, ela está com sintoma. Algum sintoma vai deixar de fazer um exame físico? Eu me questiono, como médico. Com a paciente de primeira vez que está buscando o médico, se ela está falando, pior ainda, doutor, o senhor não me conhece, eu quero fazer um check
check-up. Como é que eu imagino fazer um check-up sem examinar? Tem aqui um colega que é um cardiologista que está aqui, colocando aqui. Paciente primeira vez do cardiologista. Eu não vejo um cardiologista sem examinar o paciente, sem examinar a pressão. Quando um dia todas as plataformas derem para o paciente esfingnomanômetro, né, um aparelho digital para avaliar a pressão, pulso, pelo menos o básico, um aparelho para fazer eletrocardiograma, o básico você vai ter. Mas paciente de primeira vez, fazer um atendimento abrindo mão do exame físico, isso me perdoe, eu não posso concordar com isso. Então, o que foi liberado em relação à prescrição, que eu concordo com você, não é um contrassenso. Pô, como é que libera para consulta e libera a prescrição, mas não pode primeira vez? Exatamente porque nós advogamos a favor do que eu acabei de expor sobre o exame físico, nessa abrangência toda tanto na ginecologia quanto em outra área. E não é um contrassenso porque você vai poder prescrever para fazer um teleatendimento na modalidade de teleconsulta de uma paciente sua, em que ela mandou os exames para você, você já a conhece, já examinou, você vai lá e vai prescrever. É o exemplo dessa paciente que manda todos os exames para mim, está lá o preventivo com corrimento A, B e C, eu tenho os dados de como é que estava o exame dela físico, tinha uma secreção aqui, mas eu estava em dúvida, preferi não tratar e aguardar o resultado do preventivo, o resultado do preventivo mostra isso, você tem um exame, já examinou, você pode prescrever. Então, existe uma coerência na resolução 305 em relação a tudo isso que nós estamos colocando, tá bom? Acho que, de uma forma geral... e outra coisa, só para finalizar, e agora uma brincadeira. A escola que tiver o seu filho, depois você me passa, porque o do meu filho não teve nada, ou eu vou te contratar para você ser meu advogado, tá bom? Zero de desconto. Então, não está tendo desconto em tudo, não. Tá? Eu tô com uma briga feia dentro do colégio do meu filho. Isso é outro papo, eu falo para você depois. Um abraço para você. Vamos continuar a conversa aqui. Bem, antes de passar aí a palavra para o Limark, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente generaliza. Eu vou falar de mim porque é mais fácil, né? Eu sou obstetra também, mas a minha área de atuação acaba sendo medicina fetal. A minha primeira consulta, na maioria das vezes, é uma consulta muito mais de orientação, muito mais de entender. Às vezes é uma primeira consulta que, na realidade, é uma segunda opinião. E que eu me sentiria confortável em fazer esse atendimento sem a presença. Vou te dar um exemplo simples que aconteceu comigo. Uma paciente veio do Paraguai com a família para ter a minha opinião, né? E na realidade, ela já tinha toda a parte de diagnóstico dela, era uma trissomia do 18, assim, coitada, eu sinceramente fiquei com pena, porque ela gastou uma fortuna para vir conversar comigo e o que eu tive para dizer para ela é que não tinha muito a oferecer. Então, eu fico com um pouco de medo da gente generalizar. É óbvio que a gente não está falando de uma paciente que está com sangramento, eu atendê-la por teleconsulta. Mas, então, eu vou passar aí para o Limark. Só queria pedir para a gente chegar mais na realidade do dia a dia do consultório, né? Naquilo que a gente faz no dia a dia, porque senão a gente fica discutindo um juridiquês e aqui é exatamente, a gente não pode se preocupar, alguém colocou, a gente não pode se preocupar tanto assim com o jurídico, né? Não, vou ser breve e vou falar no dia a dia. Bom, primeiro, doutor Cláudio, olha, se quiser vaga lá no escritório, e se a gente for fazendo faculdade de direito, você está contratado, viu? Eu gosto assim. Eu participava na faculdade de grupo de debate. Então, assim, você sabe que eu adoro quando vai outra parte do outro lado, que, putz, aí o negócio fica bom, funciona. Um abraço para o Fabiano. Eu sei, Lucas é excelente. Então, assim, óbvio que uma resolução, e aqui vale um elogio. Aliás, um elogio e um comentário. As resoluções
e as leis do Conselho Federal, o próprio Código de Ética, são muito melhores que as leis que nós temos, que são editadas pelo Congresso. Em sua maioria, são bem melhores, porque são inerentes à nossa atividade, à atividade dos médicos, e é muito mais fácil a gente lidar. Outro ponto que eu queria comentar com todo mundo que está participando praticamente essa live, que não está tocando nem sertanejo, nem pagode, não está participando, é o seguinte: não há discordância. Não há. Não há. Eu concordo com tudo que o Cláudio está falando, e o Cláudio concordou na maioria das partes que eu falei. O que há nós temos só um pontinho só que a gente está discutindo, e que aí que está o grande problema, é a aplicabilidade do artigo 5º da resolução. É só. Eu entendi que a diferença, na verdade, em teleorientação e teleconsulta está dizendo a prescrição e atestado. É a evolução daquilo. Entendi, está perfeito. Assim, aí eu vou tentar ir pela linha do Dr. Renato, na prática. Aí que está a questão. Eu não estou falando, em momento nenhum eu disse que não tem que ter consulta, ou que necessariamente a consulta tem que ser presencial. Não disse isso. Eu acho o seguinte: cada médico vai avaliar o seu paciente de acordo com o que ele está procurando para decidir. Entende, Cláudio, que é isso que me pega. É isso que me pega, assim. Você tirar, porque, olha só, não tem, na prática, como o conselho vai fazer para poder saber se aquele paciente é de primeira vez. Só tem uma forma, o médico anunciar no Instagram, no Facebook, ou em rede social, ou pegar um panfleto de que ele está fazendo teleatendimento. Só. É só essa forma. Porque, a não ser que um paciente faça uma denúncia, isso eu estou na prática, eu estou, Renato, falando na prática, a não ser que um paciente faça uma denúncia falando: a primeira vez que eu fui nesse médico foi por teleatendimento e ele me avaliou mal, me avaliou de qualquer jeito, a não ser que seja isso. E aí, Cláudio, de novo estou pegando. Nós não precisamos desse artigo da resolução para punir esse médico. Vamos para o artigo 1º, que é o que vai estar tipificado na sindicância, você sabe disso. Vai no artigo 1º, imprudência, negligência e perícia médica. Ele vai ser por isso. Por quê? Porque, cara, ele pegou uma paciente com sangramento, em vez de chamar ela para consulta, fez telemedicina. É louco. Perfeito. Artigo 1º. É essa a questão. Porque se fora disso, como a gente pega ele? Aí eu vou estar impossibilitando, por exemplo, do doutor Renato, nessa hipótese que ele deu, ele pode fazer um post disso no Instagram? Pode. Mas diante do artigo 5º, não pode. Aí, obviamente, respeitando as outras regras lá da Resolução 974/2011, 2125/2016, sobre publicidade. Ok. Aí você obedece, mas você está limitando. Aí que estou questão. Aí que é a minha questão. Você está limitando. Eu não sou, obviamente, contra o exame físico, muito pelo contrário. Eu acho que tudo que o médico pode fazer para se preservar com relação à responsabilidade tem que fazer. E você foi muito feliz quando você falou, ele tem a opção de falar não. O paciente pode falar: não quero. Olha só, eu li o seu termo de consentimento informado, não me interessa. Quero fazer de outra forma. E aí, essa resolução, por exemplo, ela pega muito, várias linhas de medicina que, que tem consulta. E a consulta não diante de um problema de urgência, nem falando de emergência, falando de urgência. A urgência também é relativo. Você não dá essa opção primeira vez. É só isso, essa primeira vez. Entende? Então, assim, você disse também da grávida. De fato, a questão da grávida, ela não poderia sair, mas ela tem essa recomendação de que ela pode. Olha, aí vai de quem dá o empurrãozinho. É a diferença do suicida para o assassinato, né? É o cara que tropeça e cai, o cara que pula e o cara que empurra. Essa é a diferença. Quando o médico chama, o médico empurrou. Essa é a diferença. Quando o paciente vai sozinho, ele decidiu pular. Essa é toda a diferença, é a motivação. Então, assim, a grávida já está na zona de risco. Ela decide ir no médico, ela vai sempre. Não foi o médico que chamou, não foi ele que fez uma teleconsulta que chamou. Não, ela decidiu ir. É uma situação. Outra situação, ela fez uma teleatendimento e o médico, entendendo daquelas circunstâncias, que muitas vezes a consulta, e isso os médicos podem atestar, a consulta é só para controlar a ansiedade do paciente. Não tem nada. É só, o cara quer conversar contigo. E o cara não vai parar de encher a paciência se não conversar contigo. E olha só, eu não estou falando que você está falando diferente disso, não. Eu sei que você concorda comigo. Você vai falar: Marco, mas isso pode. Pode. Não estou falando que não pode. Eu estou só aproveitando o gancho para poder fazer a orientação técnica para as pessoas que estão assistindo. Outra coisa importante.
A questão da segunda opinião. Gente, vocês sabem que hoje o médico só dá a segunda opinião, porque a primeira opinião o Google já deu. O Dr. Google já deu a primeira opinião. O médico hoje só dá a segunda opinião. Você sabe disso, Cláudio, só a segunda opinião. Você já viu lá, já sabe lá. Olha só, só dar um parênteses muito rápido. Tem vários médicos, tem uma clínica que eu presto consultoria, que está atendendo gente de Covid-19, que está me perguntando se pode passar lá a bendita hidroxicloroquina. Eu falo, vocês fizeram um protocolo do Ministério da Saúde? Vocês sabem qual é o parâmetro para dar? Qual é a quantidade? Não. Então não faça. Você não sabe. Por que você vai assumir? Mas é bom. Quem disse? De onde está o protocolo? Porque se der alguma coisa, e tem 500 coisas para dar errado. Se der uma coisa errada, se ele tomou por conta própria, o risco é dele. Se ele tomou porque você falou, você causou o risco. Você assumiu a responsabilidade. Então, assim, quando a gente está trabalhando dessa forma, nós já temos o artigo 1º para punir. Nós temos o artigo 1º do Código de Ética Médica para punir. Por isso que eu só, assim, de tudo que a resolução fala, eu li atentamente os considerandos da resolução, de tudo. Você sabe disso, Cláudio, eu nunca vou bater contra uma legislação. Eu vou sempre defender o médico, mas nunca bater contra a legislação. O problema é quando temos e nós só temos nesse caso, e de novo eu repito, Cláudio, pode pegar os outros estados que fizeram resolução específica para a telemedicina. O Rio de Janeiro foi o único que proibiu esse primeiro atendimento. Foi o único. Eu entendi assim, Mark, nós queremos preservar a segurança da maioria dos médicos e a porção de gente lá pensa assim, o pessoal já é mais, entendeu, mais cascudo, entendeu? Pensa dessa forma. Só que aí você cria dois problemas. Só com esse ponto, gente. Isso eu estou falando para os 35 que estão assistindo. E acho que eles vão assistir depois. É só sobre esse ponto. Ninguém está discordando da telemedicina como forma de usual. Ninguém está discordando dos protocolos de segurança, tem que utilizar, inclusive, o termo de consentimento informado e as orientações, e você decide a plataforma, pode fazer. Nós não estamos falando que não pode. Pode. Só estou ponderando um ponto só. É um pontinho só, que depois a gente vai fazer as perguntas. Olha, eu vi que daqui que pode cobrar orientação? Pode. Pode cobrar teleorientação? Pode cobrar. Olha, o importante, se não importa, teleorientação, teleconsulta, você tem que fazer atrelado a um prontuário. Você tem que ter um prontuário daquele paciente. É um ato médico. Tem que ter um prontuário, registrar aquelas informações, fazer cadastro do paciente, tem que fazer tudo. Se você vai cobrar, eu sou contra, tá? Contra cobrar depois. Vocês, assim, quando você vai comprar diferentemente de restaurante, que você come e depois paga, eu dificilmente vi alguém, olha, não gostei da comida, não vou pagar. Então, a gente você fica chateado e paga. Mas o médico para falar, não gostei, Cláudio, não vai pagar. E você está longe, como é que você cobra do cara? Não vai cobrar, o cara desliga o celular e vai embora. Então, a grande diferença é que você faz as orientações de como você trabalha com teleatendimento, com teleconsulta, com teleorientação. Você explica isso antes, para ele poder entender como você trabalha, concordo e vou pagar. E paga antes, depois da consulta. E aí você pode fazer de 3 formas, tá? Pagamento de 3 formas. Ou você pode cobrar ele por depósito bancário, o cara manda o comprovante e libera a consulta. Você pode fazer por cartão, ou vocês podem fazer. Isso, obviamente, quem trabalha com plano de saúde é outra formatação que eu vou passar. Estou falando particular. E sistema de pagamento eletrônico, PayPal, Hotmart, coisa e tal. Se você atende plano, aí é o contrário. Você vai saber no plano qual é a documentação necessária, qual é o protocolo para fazer o pagamento. Eles vão te passar a forma. E você vai adequar a sua plataforma de teleatendimento para se adequar ao plano. Entendeu? E aí você vai receber tranquilamente pelo plano da forma que ele vai passar. Mas faça isso antes, porque depois o risco de calote é muito grande. Médico em zona de risco. Concordo, eu entendo perfeitamente o que o Cláudio falou, também não diz o contrário. Eu entendo que ele vai se colocar em risco para atender, porque ele tem que pagar a conta. E todo mundo se coloca em risco no Rio de Janeiro para você sair de um lugar para o outro, para de assalto, para perdida, enfim. Hoje nós estamos enfrentando mais um problema, mas se tem risco toda hora, ele vai se colocar em risco e se ele não se sentir confortável, ele vai dividir aquilo com outro colega. Poxa, eu atendi, estou encaminhando para o colega que eu não posso fazer o exame, eu vou trabalhar em conjunto. Tem várias formas. O meu único ponto, eu só quero deixar isso claro, porque certamente, Cláudio, a gente vai ter esse tipo de embate em plenário, eu tenho quase certeza. Porque nós estamos falando, Cláudio, em cirurgia plástica, hein? A gente não chegou em cirurgia plástica e hematologista, que aí você sabe que o bicho vai pegar feio. Então, assim, porque e aí, o cara está fazendo uma avaliação para poder
fazer um procedimento cirúrgico. Pode, não pode? Eletivo, pode, não pode? Só de urgência? Onde ele vai fazer? Gente, tem uma série de complicações com isso. Mas, especificamente, o que eu estou me pegando é a questão do atendimento, a vedação do atendimento de primeira vez. De novo, hoje tenho como entendimento o seguinte: eu entendi o espírito do conselho, eu entendi o que o Cláudio falou e como é que foi a discussão. Temos que proteger os médicos. Se a gente deixar a primeira vez, o pessoal vai fazer a lambança. Vão abusar. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos proteger o médico. Eu entendi. Eu sei que vocês pensam assim. Eu entendi. Só que aí é que é aquela questão. Porque, assim, se você tira o direito da liberdade da pessoa, e isso eu entendo que é uma liberdade do cara, tem liberdade de errar. E tem liberdade de errar. E nós já temos mecanismos de punir ele com o artigo 1º. Então, assim, você limitar essa questão, você tem dois problemas. Legal, porque eu entendo que o decreto do Bolsonaro, a lei que agora foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, dia 16 de abril, e pela exposição de motivos do veto do artigo 6º. Aí que está a questão, Cláudia, aquilo que a gente lê, mas não está escrito. É aquilo que a gente lê e não está escrito, mas é utilizado depois como tese. Pela exposição do veto do artigo 6º, eu entendo que ele tira esse poder dos conselhos, do Conselho Federal, principalmente. E aí, obviamente, por via das do Conselho Regional, de limitar. Então, se a lei federal não limitou, não poderia uma legislação fora, uma legislação infra, fazer essa vedação. Isso é um entendimento e, obviamente, vai para o debate. Mas eu sei que esse debate é jurídico e não cabe nós aqui. Mas o meu segundo é como vai ser feita a fiscalização. Eu entendo que vai ser de duas formas, e essas duas formas se pega por outros mecanismos. Elas se pegam por outros mecanismos. Então, assim, vai cair no risco grave de se cometer injustiça. Por conta de você ter uma questão de generalização, da pessoa querer fazer o certo e não poder. Eu não posso anunciar que eu estou atendendo por exemplo, é um entendimento que pode ser de algum conselheiro, pode ser do conselheiro instrutor de uma sindicância, de falar que é proibido fazer post dizendo que você faz telemedicina. Pode ser. Isso pode ser. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: olha só, se não pode o primeiro atendimento, você não pode fazer esse post. Você só pode avisar seus pacientes. Você faz isso privado. Você está fazendo. Esse post é uma forma sensacionalista e autopromocional. Vedado. Ele vai lá pela 1174 de publicidade e vai te pegar por lá. Então, assim, é essa interpretação. Eu tenho saída para isso, tá, Cláudio? Se bater lá, eu tenho tese para esse negócio, tá? Aquela de exceção, que agora o cara tem que pagar conta, enfim. Então, assim, é essa a questão. De novo, exame físico, como aqui a André está falando, é fundamental? É. Ninguém está falando contra. Tem que fazer? Tem. Tem que fazer. Mas quando o paciente te procura, ele vai ligar para a sua... Vamos na prática, doutor Renato, na prática. E assim eu já passei de tudo que eu tinha falado, agora estou só olhando aqui. Na prática, como é que o paciente te procura? Ele vai te procurar te mandando um WhatsApp diretamente? Ele vai mandar um WhatsApp para a sua secretária? Ele vai ligar para o consultório? Ou sua secretária está no consultório, está no consultório. Aí você atende, ou a secretária atende. Doutor, está atendendo? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Não está atendendo. Não, está atendendo remoto. Está atendendo presencial. Reduziu o seu horário de atendimento. Aí você começa. Essas são as possibilidades que você tem. Ou aí você pode falar, está atendendo, mas a primeira consulta é por telemedicina. Aí a paciente vai chegar e vai falar, mas eu estou com um problema assim assado. Não, nesse tipo de caso, o doutor atende presencial. Aí é treinamento. Aí você vai ensinar a sua secretária como atender o telefone. Se você aderir a essa modalidade de telemedicina. Eu vou generalizar, tá? Porque eu entendi que tem as diferenças, mas vou generalizar. Tá? Então, assim, se você decidiu fazer, você tem que treinar a sua secretária para saber como é que ela vai prestar essa informação. Sobre o risco de você perder esse paciente. Ah, mas assim eu não quero, eu estou comprando aqui, ele vai me falar pelo celular, eu quero um médico, eu quero que o médico me veja. Então, você tem que treinar. Então, assim, entendendo isso, e entendendo, assim, que tudo se complementa, não é excludente.
eu acho que a gente perdeu... Caiu só para mim? Não, Caiu geral? A gente perdeu tá. o Unimark. Então, Cláudio, eu até ele voltar, eu acho que a gente pode ir passando, a gente já tem aí 1h30 de debate, a gente pode ir passando para as considerações finais, para que a gente consiga, o pessoal tenha aproveitado, né? Senão vai ficando muito longo, as pessoas vão perdendo um pouco o interesse. Tá bom. Eu, mais uma vez, vou voltar nesse ponto, que é o ponto nevrálgico, né? E eu gostaria de contribuir, Renato, utilizando do seu exemplo, e um outro exemplo também que o próprio Limark deu, que eu acho que a questão... Tanto é que foi a pergunta dele, porque se ele fez a pergunta, ou ele teve uma dúvida inicial, ou ele quis me provocar, né? O que é orientação e o que é consulta, o que é teleorientação e o que é teleconsulta. Então, de fato, há uma diferença em que, por exemplo, o que você comentou na medicina fetal, em que você está analisando exames para fazer uma segunda opinião, o que você está fazendo, eu gostaria de contribuir dessa forma, que aí fica mais fácil, de repente, para todos os colegas que estão acompanhando. É uma paciente de primeira vez, você pode fazer uma teleorientação? Lógico. Você não fez, você abre mão do exame físico na teleorientação. É isso que está dando na minha opinião, que acho que agora é a cereja do bolo que dá para entender. O que você está colocando de atendimento de uma paciente que vai ao seu consultório para ouvir uma segunda opinião num caso fetal... Voltei. Não precisa derrubar não, Cláudio. Que bom que você não me viu até agora. Mas eu acho que vale voltar, sim, eu fui breve, você saiu rapidinho, foi só o tempo de beber uma água. Então, o que eu usei do exemplo que você deu e do próprio Renato, eu acho que a grande diferença que está tendo, que eu acho que vai conseguir mais fácil elucidar, é a diferença mais uma vez, por isso você fez aquela pergunta, eu até brinquei quando você saiu, não sei se você me provocou, de fato eu não sabia, eu contribuí sobre a diferença da teleorientação e da teleconsulta. Então, como o próprio Renato deu o exemplo dele, né, e acho que serve isso, na minha opinião, para ajudar os outros colegas que estão aqui acompanhando, é que na orientação que ele também está fazendo, como ele colocou, de uma paciente que vai ouvir uma segunda opinião dele, da medicina fetal, ver o exame, se é isso, se é aquilo, a paciente, ela está fazendo e ele está dando uma orientação. Numa paciente que está procurando ele pela primeira vez, ele está fazendo uma orientação. Se ele não fez uma prescrição médica e não fez um atestado, o que ele está fazendo é uma orientação, que ele vai ouvir a história da paciente, ele vai dialogar, ele vai perguntar, paciente, essa troca de informação, isso chama-se orientação. Então, a orientação é possível ser feita numa primeira vez. E nesta orientação, de primeira vez, se vai precisar de uma prescrição, se vai precisar de um atestado, o exame físico é que a gente está colocando dessa forma. Então, é possível numa primeira vez, quem me procurar, e eu dar uma orientação em que o exame físico não precisa, mas que a prescrição também não precisa. Quantas vezes o Renato vai atender uma paciente dando orientação, como você usou uma palavra, em que o médico está mais como um psicólogo, né? Está mais ouvindo, acalmando o paciente. É isso. Eu concordo com você. Vamos usar essa palavra que é teleorientação. Perfeito. É isso que o conselho entendeu. A primeira vez, teleorientação, e você não precisou do exame físico, mas você também não prescreveu. Legal, nós estamos juntos. Pode ser uma conversa de 1 hora no consultório, 2 horas no consultório. Não tem nenhum problema. Mas isso foi uma teleorientação. Por isso que é remunerado. Que uma teleorientação para dar informação, para dar uma segunda opinião em que abre mão do exame físico, mas que também você não está prescrevendo, ok. Mas se você vai precisar prescrever, você vai orientá-la para ir no consultório. E deixar isso, como você colocou, com uma fiscalização. Como é que vai saber se o médico está fazendo ou não? Deixando claro que tem que seguir a resolução 305 e que a consulta de primeira vez tem que ser presencial. Para ele poder prescrever, ele não pode prescrever uma paciente sem ele examiná-la. É esse o ponto. Se você está fazendo, quem vai ser o fiscal é o próprio médico, que ele, sabendo e seguindo a premissa da resolução,
numa primeira vez que ele estiver diante de um teleatendimento, ele vai fazer uma teleorientação e não vai abrir mão do exame físico e vai abrir mão de um atestado e de um receituário de controle especial, de receita normal, o que for. Se ele for precisar fazer alguma receita, automaticamente ele tem que ser orientado aí para o consultório. É exatamente o que você comentou, né? Quem vai ser o fiscal? O próprio médico. O próprio médico vai ser esse fiscal. A partir do momento, olha, eu tenho que te prescrever, eu preciso te examinar. Deixar uma coisa linkada a outra que isso é a primeira vez. Isso tem que ser sedimentado desta forma. E aí eu acho que fica bem claro, né? Eu gostaria muito, o que você colocou, Limarque, se a secretária tivesse essa autonomia de fazer essa triagem, como você colocou. A minha secretária está fazendo essa triagem hoje. Minha secretária está fazendo essa triagem hoje. Muito bem. Ela está fazendo a triagem como? Quando a paciente liga para o consultório, como você falou. Só que hoje, alguns convênios estão fazendo as suas plataformas próprias. A paciente ela vai entrar na plataforma, você bem colocou, né? De teleconsulta de Sul América, você exemplificou. A paciente vai entrar lá no aplicativo, não vai passar pela sua secretária, a chance de problema é enorme. Mais uma vez, passando essa responsabilidade do médico para receber esse atendimento na teleatendimento, para fazer uma teleconsulta de primeira vez, e o médico abrir mão do exame físico. Nós vamos ser médicos de call center, se me desculpe, não vai passar pelo conselho do CREMERGE. Pode passar por outro, não pelo CREMERGE. Se um dia vier alguma coisa de cima para baixo que a gente não conseguir fazer, você pode ter certeza, se vier de cima para baixo, não tem jeito. Mas não vai acontecer dessa forma enquanto nós estivermos no conselho. Você pode ter certeza. Eu estou aqui respondendo pelos 42. Então, essa é uma preocupação. Colocando o que você falou, passando direto para uma plataforma que está lá. Veja seu médico na tela, veja seu médico na tela e converse com ele. Nós não temos acesso, a minha secretária não tem esse contato, ela não tem filtro. Esse filtro de segurança nós não temos. Então, essa é uma preocupação grande que nós vamos abrir margem para isso. E aí eu já achei aqui que estava nos considerandos, quando eu falei do plano de saúde, que é o segundo considerando, que a gente achou tão importante que a gente botou como segundo. Que quando a gente fez no dia 26, como eu falei aquela hora que a coisa estava indo bem rápida, né? A telemedicina não constava na época no rol da ANS, né? E continuava não constando. Na presente data, não há uma contratualização, até então não há, entre o oferecimento desse serviço aos beneficiários pela operadora de saúde e cooperativa médica. Muitas operadoras de saúde não querem andar com a telemedicina. Algumas querem, outras não. Como é que a gente coloca isso numa resolução? Foi o que a gente colocou. Não há uma contratualização. E, de fato, não havia. E não há. Quando, a partir do momento que tem, está resolvido. Se eu receber, como eu recebia, da cooperativa médica, Unimed, estamos montando uma plataforma e pode atender, está resolvido. Ela resolveu essa contratualização entre o médico e o paciente. Está resolvido. Mas como é que eu faço isso? A gente recebia a mensagem o tempo todo, Limarque. Olha, doutor Cláudio, você tem que resolver isso para a gente. O meu plano de saúde é X e como é que eu faço isso? Como é que eu atendo agora uma paciente que eu estou com o meu consultório fechado? Que é exatamente o que você falou. Eu cobro ou não cobro? A gente colocou isso. Fica a critério do médico a cobrança, a partir do momento que não há contratualização. Com isso, a gente fez uma pressão que os pacientes iam no plano de saúde. Olha, ele fez uma consulta aqui comigo, agora eu quero pedir o reembolso. Foi uma enxurrada de perguntas e pedindo reembolso no plano de saúde. Por isso que os planos de saúde começaram a fazer agora. Nós fizemos algo pensado, você pode ter certeza, para tentar resolver a contratualização. Eu não posso colocar até aquela data, dia 26, fique tranquilo, seu plano de saúde vai ressarcir. Aonde está escrito isso, cara pálida? Não estava escrito isso em nenhum lugar. Eu não posso botar numa resolução que o seu plano de saúde vai pagar por isto. Não estava. Não tem contratualização. Eu sou PJ em vários planos de saúde. Eu não tenho a autorização da telemedicina, não está escrito no meu contrato. Ok? E eu faço parte também da Comissão de Saúde Suplementar, capitaneado lá pelo Gustavo Khaled, e nós fizemos ligação para vários planos de saúde. Vocês vão implementar a telemedicina antes de fazer a resolução? Sabe qual foi a resposta da maioria? 99,9%? Nós não vamos fazer telemedicina. Tá ótimo. Por isso que nós fizemos a resolução. Mais uma vez, foi muito bem pensado, Limarque. Entendo todos os problemas. Entendo. Mas nós estamos vivendo um novo.
nós vamos nos acostumar com a plataforma, nós vamos acostumar a trabalhar por WhatsApp, o que for. Nesse momento da pandemia, está aberto, a gente está colocando até que a gente abre mão da segurança, mas se tem plataforma que tem a segurança adicional, beleza. Você pode ter certeza que eu estou tranquilo. Agora, do ponto de vista prático, eu vou te colocar e se você puder me ajudar a responder. A Unimed está com uma plataforma X. Uma plataforma X, um dos exemplos que o próprio Renato colocou. A Sul América bota uma plataforma Y. A Amil bota uma plataforma Y. Como um médico consegue ele vai ter que ter um horário para atender a Amil, um horário para atender um outro convênio, um horário para atender o outro. Eu abri um horário para 3 horários de manhã, segunda, quarta e sexta, para atender a Unimed de 8h30 a meio-dia, por exemplo. No consultório, eu tenho uma agenda que eu atendo Bradesco, Sul América, particular e tal. Como resolve isso? Pela plataforma você não resolve. Pelo WhatsApp você resolve. Nós pensamos nisso quando a gente fez a resolução. Porque senão vai ser um problema. Essas plataformas já estavam prontas, Limark. Desde o ano passado. Elas só estão sendo colocadas agora e do ponto de vista prático, eu estou me posicionando dessa forma. É impossível, a não ser que seja uma plataforma única em que todas as operadoras vão trabalhar com ela e concentrada por uma única marcação. Ok, é isto? Não é isto. Cada operadora de saúde vai querer ter a sua segurança, a sua plataforma, e como o médico vai ter que escolher, eu vou fazer telemedicina pela Unimed, mas não vou fazer pela Amil. Não, faço pela Amil. Porque senão ele vai ter que ter um horário para cada convênio. Se ele tem 10 convênios, ele não consegue mais atender, porque a semana é de segunda a sexta. Ele não opera, ele não faz nada. Então, nós estamos com um problema. Ou melhor, usando a plataforma, temos um problema. Que isso tem que ser resolvido fora da pandemia. Por isso que nós colocamos de uma forma real, geral, e tem que ser geral, para que atenda a todos os médicos e a todas as pacientes do Rio de Janeiro. Paro por aqui. Obrigado. Limark, a gente está... Aí já começa a diminuir um pouco a audiência, a gente precisa chegar aí para o final. Pedir que você faça as suas considerações finais, por favor. Obrigado, doutor Renato. Quero agradecer a Esgorge. Eu acho que, Cláudio, eu aprendi muito. Sem brincadeira. Eu estava ansioso por essa live para justamente eu poder entender. Porque, assim, eu, de fato, como eu não participei da discussão, isso eu imagino o tamanho da discussão que foi para essa resolução. Não foi fácil, eu sei. As pessoas pensam que é fácil, é só quem está lá ver. Então, assim, para poder entender. E aí, vocês sabem disso, que eu sou um replicador de orientação no conselho. O meu papel é esse, é propagar a orientação. E eu acho que ficou claro para todo mundo que está assistindo a gente a diferença em teleorientação e teleconsulta. Então, assim, hoje o que nós podemos fazer? Teleorientação. Acabou, mudou-se o nome. Não é tele 3 pontinhos, você bota teleorientação e resolveu para a vida. Você faz. Se você for fazer um atestado ou uma prescrição, que aí, obviamente, pela prudência que é peculiar ao médico, que necessita, obviamente, um exame físico, você faça uma teleconsulta e essa teleconsulta é só você... Na verdade, o que o Cláudio fez é o seguinte, pega a consulta de vídeo. Primeira parte, teleorientação. Segunda parte, com o exame físico, teleconsulta. Você chama o cara para o seu consultório e a teleconsulta tem que ser presencial. Porque vai gerar uma prescrição. E aí, isso é mais um motivo para você valorizar a sua consulta. Se diferenciar dos demais que fazem uma coisa sem tocar o paciente, que não humaniza o atendimento. Dizer para os seus pacientes que você não é um robô, você é um médico, você tocar o paciente, que não importa o risco que esteja ocorrendo lá fora, você quer o ver e daí melhor tratar. Acho que é isso. Funciona bem como discurso, até de defesa, hein, Cláudio? Funciona. Então, assim, queria, assim, para mim foi exatamente esclarecedor. Não sei. Paulo, não sei. Você pode atender pelo WhatsApp os planos de saúde que não tem plataforma. De novo, você tem que resolver isso com o plano. Tem plano que vai aceitar, tem plano que não vai aceitar. É o que o Cláudio falou, é contratual. É com você, com o plano, cada um vai falar o que faz, o que não faz e a forma que faz. Porque você não pode fazer e depois cobrar. Porque o cara tem a desculpa para não te pagar. E glosar isso daí, aí, meu amigo, já era. Isso é o que a gente vê todo dia. Então, discute primeiro, monta a forma primeiro, depois você atende. Senão, E outra coisa, importante. Desculpa, Renata, eu vou ter que finalizar, porque eu sei que o pessoal já está querendo ver o Jornal Nacional. Não faça
e depois cobre ou não cobre particular. Ah, o plano aceita, mas eu estou cobrando particular. Não faça isso. Você corre um risco sério de ser descredenciado e ainda tomar um processo ético por dupla cobrança. Então, não faça isso. Então, primeiro saiba das regras e aí você decide se você concorda com elas ou não e faça. E concordo de novo com o Cláudio, que vai dar um estresse desgraçado, porque cada plano vai ter sua plataforma, você vai ter que ser horário. E aí, Cláudio, o que vai acontecer, na minha opinião, é o seguinte: você vai selecionar, de fato, os planos bons dos planos que não são bons. Que aí você vai preferir ter o seu tempo na plataforma que você sabe que vai receber ou os honorários melhor, ou o cara facilita o seu recebimento, uma plataforma que se coloca 50 burocracias. Então, assim, deve haver uma migração em função de... Deve, porque a gente sabe que é tudo regido com o valor que é repassado para o médico, aí você varia bastante. No mais, Renato, só agradecer assim, a parceria que nós temos. Nós vamos fazer, a minha ideia, junto com a Gigorte, nós fazemos um ciclo, não de debate, mas talvez com exposições técnicas, um fórum, talvez depois, de complicações, que essa ferramenta que nós temos, essa ferramenta hoje, que as pessoas estão em casa ou estão mais prestando atenção nisso, permite muitas coisas. Não só um debate como telemedicina, mas podemos falar, sim, trazer pessoas notórias em complicações ou intercorrências e debater isso daí, trazer um ponto de vista jurídico, como é que se protege isso, qual a opinião do Conselho quando se julga um processo ético que debate uma intercorrência. Então, assim, nós temos várias opções. Esse foi foi uma experiência que eu, repito, acho com muito sucesso. E, Renato, você pode contar aí comigo para o que der e vier. Nós estamos juntos. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos que participaram e que mandaram suas perguntas. Estou à disposição. Até logo. Eu quero agradecer aí ao Cláudio e ao Limark de uma maneira muito especial. Eu também estou aprendendo a usar até essas plataformas de webinar, e a todos que ficaram com a gente até agora. Foi extremamente esclarecedor. Acho que precisamos sim fazer mais discussões como essas, porque por vezes nós queremos que o CREMERGE nos proteja mais, e por vezes nós olhamos para o CREMERGE como um vilão. E a gente precisa estar mais próximos para que as coisas possam ser debatidas de uma forma ampla, clara. Muito obrigado a todos. Só quero agradecer também aí o apoio da Bayer para a nossa webinar, e estou dando por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. E vemos vocês em alguma mais para frente. Obrigado. Gostaria só de me despedir também, Renato. Tá? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Limark, pelo debate. Né? Espero não encontrar com você tantas vezes lá no conselho, porque você indo no conselho é sinal que você está defendendo um colega, e eu preferia que os colegas não fossem lá. Né? Então, você pode ter certeza disso. Nos dói muito, né? O papel... Desculpa. O papel do CREMERGE, que é não somente de fiscalizar, mas, infelizmente, de ver se algum colega cometeu algum delito ético, não é de cortar o coração, né? E ter você representando, e você sempre defende muito bem. A gente sempre fala isso lá no conselho. É sempre muito bom te ouvir, mas a gente prefere que você não vá, não que a gente não queira que você esteja lá, mas é sinal que tem menos médicos indo lá. Tá? Menos processos. Então, essa é uma grande preocupação que o Conselho tem. Então, aqui, de fato, é o meu recado. Gostaria de também deixar, já que essa videoconferência está gravada e vai continuar, para outros colegas estarem acompanhando, por favor, acessem, tenham mais o hábito. Eu também não tinha o hábito quando não estava dentro do Conselho. Eu tenho aprendido muito estando dentro do Conselho, mais do que vocês imaginam. E eu estou tendo o hábito de estar acompanhando agora site e tudo mais do CREMERGE. Diariamente, se você entrar na página do CREMERGE, tem várias ações que estão sendo feitas, vários documentos novos que estão sendo feitos. A gente está colocando tudo dentro lá da página, resoluções saindo quase que semanalmente, alguma coisa nova. Então, eu sugiro que vocês acompanhem. Só para finalizar a frase que o Renato comentou, aproximarmos mais do médico, né? Não veem a gente como um vilão porque está indo lá, porque está processando. Não, a gente está, acredite, nós protegemos muito mais, isso o Limark sabe, a estatística está aí que não deixa mentir, tem muito mais absolvição do que condenação, e conte sempre com o CREMERGE
pelo lado positivo, ok? Estamos lá à disposição e acompanhe no site. Qualquer coisa, estou à disposição, é só me procurar lá. Um abraço a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Jorge. E obrigado, Limar. Tamo junto, Cláudio. Depois eu te mando assim.